Boa tarde, quinto ano, tudo bem? Então vamos finalizar, né? Na verdade, no livro 1, ficaram duas páginas, a 116 e a 117. Peço que vocês façam essas páginas e na próxima aula eu irei corrigir com vocês, tá? E hoje vamos iniciar o livro 2, de Geografia. Deixa eu conversar uma coisa com vocês. Eu estou sem o livro físico, então eu acompanho o livro digital. Não sei se vocês têm acesso ao livro digital, mas eu tenho acesso ao livro digital e nós iremos fazer dessa forma até então, tá? Então, na página 64, fala sobre os recursos naturais, no caso em específico aqui, sobre a água, né? E aqui mostra a foto de um reservatório. Esse reservatório fica em Bilíngues, em São Paulo. E aí ele pergunta para vocês se na cidade de vocês tem também um reservatório e qual a importância desse reservatório. São respostas pessoais que vocês devem me dar. Porém, como nós no momento não estamos podendo fazer essa troca, na minha opinião, esse reservatório é de extrema importância porque se não houver um reservatório, não vai poder ser distribuída água para a população. E aí vamos ter grandes problemas em relação a outras coisas, pois a água também, além de ser utilizada para alimentos e beber, né? Ela também é utilizada para outras atividades como tomar banho, lavar roupa, entre outras coisas que são do cotidiano do ser humano, né? Já na segunda bolinha, questiona sobre a água ser potável ou não. Ele diz que essa água ela não está potável. E aí, questiona o porquê, né? Outra resposta pessoal. Porém, essa daí eu já posso te responder com mais clareza. Essa água não está potável porque, infelizmente, a população vigente que mora próximo ao reservatório não tiver os cuidados necessários, fazendo assim a poluição da água, né? A água ficou poluída de acordo com o má uso da população. Ao invés de jogar o lixo no lugar certo, joga no chão, escorre aquele líquido pelo bueiro e acaba indo para a água. Ou então joga as coisas no rio e a água acaba ficando poluída porque o rio encontra com o mar. E assim vai, tudo mais. Sem contar também que, apesar de ser um reservatório, é necessário ter a higiene, ou seja, uma empresa específica para fazer a limpeza e não permitir ter lodos e tudo mais. Já na página 65, lembrando, gatos e gatas, devemos colocar a data e a aula em todas as páginas, tá? Página 65. Aqui, ó. Muitas vezes, ao pensarmos nas formas de utilizar a natureza, lembramos do campo ou dos locais da cidade em que ela está mais evidente, como praças ou parque. Agora não se refere apenas à água, ele já se refere à natureza em si, ok? Mas será que os elementos naturais não são usados em outras atividades? Observe as imagens abaixo. Aquelas imagens que eu mostrei a vocês agora há pouco, né? Apesar de parecerem atividades simples, elas se relacionam com o tema central do estudo neste módulo, a água. Ou seja, o foco principal vai ser a água, que utilizamos em nossas casas e o algodão em nossas roupas. São elementos naturais utilizados pelos seres humanos e chamados, portanto, de recursos naturais. Número 1. Em que outra atividade do seu cotidiano você observa o uso da água? Você vai responder uma resposta pessoal. Você pode dizer que você bebe água, que você lava a roupa, que você molha as plantas, mas com todo cuidado. Número 2. Você acha que todos os recursos naturais estarão para sempre disponíveis para o nosso uso? Sim ou não? Outra resposta pessoal que você tem que justificar embaixo o porquê. Então, agora nós iremos fazer a próxima página, 66. Recursos naturais e o cotidiano. As cidades são exemplos de espaços geográficos intensamente modificados pela ação humana. Além das transformações feitas para adaptar o espaço natural
os modos de vida, vários outros elementos existentes na cidade são retirados da natureza. Vimos algumas práticas, eu estou no segundo parágrafo, tá? Vimos algumas práticas cotidianas que utilizam a água diretamente, como tomar banho, escovar os dentes. Entretanto, os recursos naturais são empregados em diversas outras atividades, como, por exemplo, na indústria. Os aparelhos eletrônicos são formados por elementos da natureza que foram transformados por uma indústria. Mas antes dessa indústria já havia transformações em objetos. Observe as imagens abaixo, alguns utensílios criados com recursos naturais no período paleolítico, né? Quando os homens ainda não tinham tantos recursos. Embaixo da imagem vem assim: primeira bolinha. Os seres humanos precisavam criar armas para caçar ou se defender e confeccionavam vestimentas para se aquecer também. Segunda bolinha. Que materiais parecem ter sido utilizados na fabricação desses instrumentos e vestimentas? Então, nesse caso, pedras e madeiras, né? E nas roupas, no caso das vestimentas, você vê pele de animal, provavelmente pele de animal e corda, que no caso seria cipós e tudo mais. Os recursos naturais podem ser divididos em renováveis e não renováveis. Sublinhem isso aí, gente, com marca-texto. Os renováveis, continua sublinhando, os renováveis são aqueles que, mesmo utilizados diariamente, permanecem disponíveis para o consumo. Caso haja o cuidado devido, como a água, as florestas, o solo. Os não renováveis são aqueles que, após da sua extração da natureza, não têm suas reservas recompostas é o caso dos minerais, como o ferro, o alumínio e o cobre. Sublinhe até o final. Agora a página 67. Agora nós vamos falar sobre como extraímos eles, né? Quais recursos extraímos e utilizamos? Ainda que atualmente os seres humanos tenham mudado e com eles a necessidade da sociedade, nossa sobrevivência ainda está relacionada com a apropriação da natureza. O extrativismo é a atividade mais antiga desenvolvida pela sociedade. Ele é dividido em 3 tipos. Agora vocês vão sublinhar as 3 bolinhas, ok? Extrativismo animal, atividades relacionadas à pesca ou à caça, por exemplo. Segundo, extrativismo mineral, retirada dos minérios para posterior transformação industriais, como petróleo, ou para consumo imediato, no caso da água mineral. Extrativismo vegetal, coleta de frutos, raízes e madeira para a fabricação de móveis, por exemplo. Também é possível retirar resinas e látex de certas espécies de árvores que serão transformadas em cera e borracha. Embaixo vem a imagem do homem fazendo a extração, ok? Aí embaixo vem, vocês vão parar de sublinhar agora, vamos só acompanhar a leitura, tá? Além disso, há o uso de recursos energéticos e recursos hídricos. A água é utilizada de várias formas, entre elas para a geração de energia hidrelétricas, para o consumo humano e nas atividades econômicas, como na agropecuária e nas indústrias. Quanto aos recursos energéticos, além da água, fazem parte desse grupo o carvão, o petróleo, o gás natural, o sol, o vento, entre outros. Aí tá pedindo para conversar com seus colegas, mas infelizmente no momento não nos cabe, né? Então, página 68, data e aula. Agora vai falar sobre o recurso natural e os impactos que ele tem no ambiente. Agora, aí no primeiro parágrafo, ele fala sobre os impactos ambientais. Eu não vou ler esse texto todo, porque ele está muito grande e nós temos pouco tempo por causa do vídeo.
Então, no primeiro trecho, ele fala sobre os impactos ambientais. O que acontece? Às vezes, de tanto de tanto o ser humano fazer determinadas ações na natureza, esses impactos ambientais podem acontecer de forma imediata, logo de uma vez. Por exemplo, ele arrancou várias árvores, logo você vê um desmatamento. E o que pode ocorrer ali naquele local? Pode ocorrer a queima, né, daquelas tochas, daqueles pequenos tacos de madeira que sobraram ali no local. Então, isso já é um impacto imediato. Mas tem os impactos ambientais que ocorrem com o tempo, né? E esses impactos que vêm com o passar dos anos. Por exemplo, os degelos que vão se desfazendo, né? Isso também é um impacto ambiental que vem ocorrendo. Já o segundo parágrafo, ele fala sobre os produtos químicos que são utilizados no solo, nas plantas, né? Para poder evitar alguns bichos e algumas outras coisas, eliminar bactérias, insetos e tudo mais, e acaba prejudicando o solo. O solo daquele local ele acaba ficando ruim, e isso é chamado de desertificação. E no terceiro e último parágrafo, ele fala sobre o desmatamento, como nós falamos agora há pouco, né? O grande corte, número de corte de árvores e tudo mais para poder aproveitar a madeira acaba trazendo grande impacto ambiental, né? Nessa questão. Página 69, agora nós vamos tirar um pouquinho da curiosidade sobre isso. Da mesma forma que o impacto ambiental tem, né, do desmatamento e tudo mais, tudo isso tem um grande impacto sobre as sociedades indígenas. Eu estou na página 69, hein? Com tudo isso, nós sabemos que o impacto ambiental, né, o desmatamento, prejudicando o solo, tudo mais, ele pode causar erosões, né? No primeiro parágrafo fala sobre isso no finalzinho, nas duas últimas linhas. Fala como o aumento da temperatura e a diminuição das chuvas, a erosão, empobrecimento dos solos e tudo mais. Erosão, aqui do lado vem no glossário a resposta sobre o que é, caso você tenha dúvidas. Lá embaixo do Gotinha de Saber, o Gotinha de Saber vocês vão ler depois, tá? Lá embaixo no Gotinha de Saber depois, né? Fala assim: uma atividade também que pode prejudicar bastante a vegetação natural é a construção de hidrelétricas. Apesar de importante para a obtenção de energia, sua instalação deve ser avaliada e considerando todas as consequências da região, pois uma grande área desmatada é alagada, prejudicando a vida de todos os seres vivos que habitam no local. E aí também embaixo no último parágrafo fala sobre a escassez de água. Às vezes o local não tem muito recurso natural da água, então aí acaba ficando o solo empobrecido e dá também os desertos como no Nordeste, né? A página 70 e 71 iremos deixar para a próxima aula. Até mais.